vivenciando as coisas dessa forma, mas quando a gente começa a folhear o primeiro capítulo do livro de Gênesis, já vai descrever que Deus criou o céu e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, sabe, estava destruída, sabe, não havia um propósito, tinha alguma coisa errada. Alguém precisava fazer alguma coisa, e o texto vai dizer que o Espírito de Deus estava ali, creio eu que já projetando, creio eu que já com um plano, creio eu que já com um propósito, assim como está sobre as nossas vidas. Quando eu falo de um ambiente profético, eu não falo simplesmente de um ambiente onde Deus já está falando, mas é um ambiente onde Deus quer falar. E o que vai realmente trazer aquele ambiente, a realidade de Deus, é o que nós acabamos de ver aqui. É o que trouxe a luz, naquele princípio de trevas. Apenas uma palavra de Deus foi suficiente para que aquilo que Deus queria que acontecesse se tornasse realidade. A palavra de Deus é um instrumento pelo qual Ele transforma a sua vontade em realidade. Quando Deus tem seus planos, quando Deus tem seus projetos, sabe, Ele não junta um exército, Ele não procura os engenheiros para poder formular, planejar e fazer as coisas acontecerem milimetricamente como Ele quer. Não, Deus libera uma palavra. É isso que nós precisamos resgatar em nossas vidas. O que, pastor? O reconhecimento pelo poder que há na palavra de Deus. Foi essa palavra que criou todas as coisas que você conhece, e até muitas das que você nem conhece, mas que regem tudo, que estão sobre tudo. Esse Deus, Ele, ao liberar a sua palavra, Ele começa a colocar as coisas que estavam fora do lugar, no devido lugar. E talvez você chegou aqui nessa noite, onde nós já dizemos, uma noite profética, e talvez áreas da sua vida estejam como uma terra que acabou de ser criada, os seus projetos, os seus planos, talvez as coisas estejam fora do lugar, talvez não estejam acontecendo como você espera, ou esperava que acontecesse. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, a sua vida financeira, a qual acabamos de orar, talvez na sua saúde física, talvez nas expectativas, você está tão, sabe, desiludido das coisas como está aí fora, a política, a igreja, né? Essa semana só se falava de uma música que rodava por aí, uma distração, sabe, que tira a gente desse norte revelador de Deus, que é o que? É a sua palavra, que não volta vazia, que está pronta para fazer aquilo que é da vontade de Deus, não que é da nossa vontade, porque a nossa vontade é limitada, a nossa vontade lá na frente, ela nos frustra, mas quando nós nos sensibilizamos a esta palavra, a essa voz, e nos deixamos ser conduzidos por ela, meu irmão, lá na frente, a nossa palavra é que os teus planos, Senhor, eram muito maiores do que os meus. E talvez você esteja vivenciando as trevas das coisas fora do lugar em alguma área da tua vida. Nós estamos diante de um Deus que Ele não mudou uma área, Ele não mudou uma realidade de uma família, Ele não mudou a dimensão dessa cidade chamada Nova Iguaçu. Ele mudou todo um planeta com uma só palavra. Palavra que às vezes nós negligenciamos, palavras que às vezes nós não damos o devido lugar e valor, palavras que às vezes nós esquecemos do seu poder
transformador, libertador, restaurador, esse poder que nos levanta do monturo e nos coloca para se assentar em meio aos reis e príncipes dessa terra, esse poder que nos levanta da decepção, da frustração, da derrota e nos diz que Ele tem sempre algo novo a fazer em nós e através de nós. Você está em uma semana profética, em uma semana onde Deus tem falado nesse lugar que Ele quer levantar profetas, e nós nunca vivemos um tempo onde necessitamos tanto de profetas. E o mais lindo de tudo, você acabou de ouvir e entender que o que é necessário para mudar realidades, quadros, as trevas que estão talvez aí fora, ou até mesmo em alguma área da sua vida, da sua família, ou do seu ambiente, seja de trabalho ou o que for, mas você acabou de ouvir que esta palavra tem poder para fazer infinitamente mais. Tudo que você possa imaginar, projetar, esperar, esse Deus tem poder. E olha só o que Ele escolheu. Ele escolheu a mim e a você. Ele poderia simplesmente falar, Ele poderia simplesmente se colocar, se projetar, mas Ele levantou homens de Deus, mulheres de Deus, para serem instrumentos de Deus aonde Ele os enviar. E já foi dito aqui nessa noite acerca de Isaías, mas existe um texto, Ezequiel capítulo 37, que vai falar sobre um acontecimento que acho que vai descrever e vai contextualizar para as nossas vidas esse manifestar dessa palavra poderosa, não agora na boca de Deus, mas na boca daquele que Ele separou e escolheu para fazer as coisas acontecerem. Eu disse e falei, esse é um ambiente profético, e o profeta, ele é levado a um ambiente profético. Diz o texto que o Espírito do Senhor tomou o profeta Ezequiel e o levou ali a uma visão de um vale de ossos secos, algo que confronta a nossa humanidade. Diz o texto que ele caminhou por aquele lugar, e o que ele constatou com seus olhos humanos foi que aqueles ossos não eram só secos, eram sequíssimos. Ou seja, a coisa era complicada, o ambiente era complicado, os ossos estavam fora dos seus devidos lugares, havia confusão naquele lugar. Talvez um ambiente onde, na nossa lógica, desistiríamos de cara, desistiríamos de fazer ou tentar qualquer coisa com as nossas forças, com a nossa lógica, com a nossa humanidade. Mas diz o texto que o Senhor estava ali, havia um diálogo entre o profeta e o nosso Deus, e nós precisamos resgatar essa intimidade. Nós precisamos ser a coluna que Deus está levantando, aonde Ele está nos enviando. Seja a sua casa, independente se você é filho, pai, mãe ou o que for, se Deus te separou e você tem visto aquele lugar como esse ambiente onde Deus precisa fazer uma transformação, meu irmão, é você que Ele quer usar. Talvez você esteja, quão bom seria se a minha pastora pudesse estar na minha casa, orar pelos meus pais, orar pela minha família. Isso é muito bom. Mas sabe, Deus quer levantar a sua vida naquele lugar. Ele quer que você se disponibilize como Isaías chegou e olhou para si, e na sua humanidade ele não podia nada, ele não era nada diante daquele Deus que tudo podia. Mas Deus falou, eu preciso de alguém, e ele disse, eis-me aqui. Deus quer usar a sua vida, Deus quer levantar você, aquele projeto que não, a sua mão não alcança, aquele sonho, aquele plano que arde no teu coração como o sol, a lua e 11 estrelas, um dia ardeu no coração de um menino que não tinha condições, que não entendia a dimensão do plano de Deus, mas quando se disponibilizou, quando permitiu que Deus fizesse na vida dele, meu irmão, e primeiro tem que ser na sua vida. Você precisa se colocar no centro da vontade desse Deus que te escolheu.
Ele quer te resgatar do seu maior inimigo, que não é Satanás, que não é o mundo, mas muitas das vezes é esse que se coloca no espelho diante de você, que às vezes diz que você não é, que às vezes pega, sabe, ali a palavra de alguém que não foi o teu Deus, mas de alguém que ali maliciosamente veio e semeou, como se fosse a semente do joio no teu coração, e disse que você nunca iria conseguir. Talvez até alguém dentro da tua família, talvez alguém que deveria fazer o contrário, talvez alguém que deveria levantar a mão e falar: eu te abençoo, disse para você: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. Mas nós já falamos da palavra de alguém que pode transformar toda a realidade, e nós já chegamos à conclusão que esse alguém nos escolheu, e é por isso que nós estamos aqui nesse ambiente profético nessa noite, porque Ele veio aqui para liberar a sua palavra sobre a sua vida, para liberar a sua palavra transformadora sobre a sua realidade, para liberar essa palavra sobre você. Ele quer sacudir com as suas estruturas, para você ver a coluna que Ele quer levantar através da sua vida naquele lugar. Ministérios, compromissos. Um dia você disse sim, e talvez hoje as situações da vida, as decepções da vida têm dito não para você, e você tem se recolhido nesse ambiente que não é o ambiente de Deus. Talvez como a caverna de um Elias, talvez como o fundo de um navio indo para o lugar onde Deus não te quer, mas sabe, Ele não vai desistir de você. Você está aqui nessa noite porque você tem muito valor para o seu Deus. Você está aqui nessa noite porque Ele tem um projeto maior do que a tua existência, maior do que a tua vida, maior do que tudo aquilo que você possa projetar, e Ele quer usar a sua vida. Ele quer levantar você nessa noite. Ele quer tocar talvez com as brasas vivas do altar, de forma simbólica. Essa presença do Espírito Santo, ela é suficiente para nos convencer de quem nós somos em Deus. Quem somos em Deus, porque é isso que vai mudar a realidade de onde Ele nos enviar. Deus poderia usar os anjos, Deus poderia usar a sua criação, a sua vontade, Ele poderia criar coisas maiores, mas Ele resolveu usar você, separou você. Será que você pode despertar isso na sua alma novamente? Essa expectativa de que o meu Deus vai me usar para coisas que eu nem imagino. Ele vai romper com a minha geração, com as maldições do passado, aquilo que os meus avós, os meus pais, mas comigo não, porque Ele me escolheu e eu me disponibilizei, e a partir de mim nada mais será como antes. A partir de mim a minha geração será diferente. Por quê? Porque o Deus que transforma estará falando através da minha vida. Ezequiel olha o vale e ele diz que não tem solução. Na ótica humana não tem jeito. E Deus pergunta para ele: mas tem como ser feito alguma coisa? Tem como reviver esses ossos? E ele diz: Deus, tu sabes. É quem sabe acerca de você. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele tem pensamentos maiores do que os teus. Nós precisamos voltar para esse centro da vontade, não da nossa vontade, não da nossa expectativa, mas da vontade do nosso Deus. Quais são os planos que Ele tem a teu respeito? Onde Ele quer te projetar? Onde Ele quer te levantar? Essa sensibilidade, essa audição que alcança a voz do Senhor em meio a tudo que tem sido, sabe, distorção aí fora. Eu olho para Daniel, no centro da Babilônia. Eu ouvi uma psicóloga essa semana falando que o ambiente muda a nossa vida. Eu amo a psicologia, mas tem umas coisas que às vezes a gente olha e fala assim: pera lá, eu vejo um Jesus que veio a esse mundo e Ele mudava os ambientes.
Eu olho para Daniel, ele entra num ambiente que tinha tudo para mudar a ele, mas ele se posiciona e o ambiente começa a mudar por causa da realidade do posicionamento dele. E eu vejo Ezequiel no vale de ossos secos, e quando Ezequiel fala: Senhor, aqui quem manda é o Senhor. Se o Senhor falar que tem jeito, tem jeito. É isso que Deus quer que você leve para a sua casa, é isso que Deus quer que você leve para o seu trabalho, para o seu ministério. Que se Deus quiser, você pode ser o instrumento para Ele transformar toda e qualquer realidade. Ezequiel diz: Tu sabes, Senhor. E Deus diz para ele o quê? Profetiza. Semana profética, ambiente profético, Deus levantando seus profetas para profetizar, para usar o maior poder que nós conhecemos, ouvimos falar. Não é a bomba atômica de Hiroshima, não é qualquer ideia formada pelo ser humano, não é o tal do Big Bang que alguém falou um dia que foi isso, não. É uma palavra que sai da boca de Deus, e resolveu usar a sua boca como instrumento para se manifestar, para trazer à existência o que não existe, para mudar a realidade segundo a vontade do teu Deus, segundo os planos que Ele já estabeleceu sobre a tua vida e através da sua vida. Mas o que nos prende, o que nos limita, o que interrompe isso nessa noite? O Senhor, como de frente a Isaías, te chama para você crer, renovar e se disponibilizar para esse Deus. Deus disse para ele: profetiza. E quando ele profetiza, a boca era de barro, mas um barro que foi moldado pelas mãos de um Deus que deu a vida e agora dá poder. E fala: profetiza. A autoridade está sobre o profeta, a autoridade está sobre aquele que se disponibilizou, e o Deus está agora falando através da boca daquele homem. E a palavra que não volta vazia foi de encontro a ossos que não tinham mais jeito ou solução. E o próprio Deus declara: esses não são ossos, não são apenas ossos, mas são o meu exército, o meu Israel. Quem conseguiria enxergar isso? Quem conseguiria ver como Deus ali estava mostrando aquele profeta? O que eu quero te desafiar é: não desista. Talvez você não esteja vendo. Não desista. Talvez você já nem tenha mais expectativas. Talvez você já tenha até desistido mesmo. Mas nessa noite o Senhor vem te dizer: pode reviver esses ossos, profeta. Será que pode reviver esses sonhos, esses planos? Será que pode a sua vida ser um instrumento? Sabe, caminhar mais uma milha, se disponibilizar para esse Deus que quer te usar, independente do que te falaram, independente do que você viveu, ser sensível a essa voz que te chama para que você se coloque à disposição e seja usado por Ele tremendamente. Mas a gente olha para o homem, nós somos humanos, a gente olha para o homem, a gente começa a olhar para a vida de Ezequiel, que bênção, ele, foi um instrumento no vale de ossos secos. Mas quando a gente olha para a vida de Jonas, ele também não era um profeta. E por que ele saiu da presença de Deus? A gente olha para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor projetou ele 8 anos depois de desistir de Saul. Ou seja, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que ele ainda estava nem no ventre ele ainda estava, e Deus falou: eu já separei um homem segundo o meu coração, para que depois ele fosse levantado. Mas em um determinado momento ele deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz dos seus desejos, das suas vontades. Talvez você, no seu contexto atual, tenha se deparado com um homem que é profeta, que é instrumento e que Deus usa, mas que em algum momento ele foi homem. Isso talvez te puxe para dizer: não é bem assim.
Deus não vai trabalhar, não vai fazer, não vai moldar como de repente eu quero, porque os homens são falhos, os homens são limitados. Eu temo a minha limitação. Eu olho para mim e eu fico como Isaías: quem sou eu diante desse Deus? Sabe, Deus, Ele entende o mais profundo dos nossos corações. Com toda a sua palavra poderosa, que agora Ele coloca nos lábios dos seus profetas, e os usa com poder e autoridade para liberá-las. Ele entende a limitação do homem, e Ele toma dessa palavra. Em João capítulo 1, Ele descreve que lá no princípio era a palavra. Lá no início de tudo, a poderosa palavra, ela estava lá, mas ela se fez carne e habitou no nosso meio. Ele está dizendo agora que essa poderosa palavra, esse poder que Ele disponibilizou para o homem, agora Ele encarnou e veio como seu Filho, veio como Jesus Cristo. Para quê? Para que não nós somente viéssemos a proferir aquela palavra, para que não somente nós viéssemos a liberá-la e sermos um instrumento, a extensão de Deus. Mas o apóstolo Paulo começa a dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A falha do homem, a limitação do homem, agora está em Jesus Cristo. E aquilo que eu não conseguia ser, eu consigo agora ser no Filho de Deus. Para de olhar sua limitação. Para de colocar a sua força como prioridade do agir de Deus, do mover de Deus. Comece a olhar para o Filho de Deus, para o autor e consumador da tua fé, para aquele que veio se disponibilizar para ficar no seu lugar, pagar o preço que você não poderia pagar, para agora habitar na sua vida. Ele mesmo disse: é preciso o velho homem morrer, até mesmo o velho profeta, para que agora você desse lugar ao Filho de Deus na sua vida. Um dia você chegou diante desse altar, ou do altar onde você o confessou, e você disse que você o recebia como Salvador da sua vida, mas você também declarou que Ele é Senhor dessa vida que você vive hoje. A partir desse momento você não caminha mais segundo os seus projetos. A ótica agora não é mais o que eu quero fazer, mas existe uma perguntinha que ajuda muito: o que Jesus faria? Na minha família, naquele ambiente, talvez naquele casamento que já não está dando certo, o que Jesus faria? Assinaria o divórcio? Desistiria de tudo? Falaria para o seu filho que ele é uma droga, que ele não vale nada? O que Jesus falaria em um momento onde o estresse tomou conta do lar? Qual seria a palavra que sairia dos lábios daquele que Deus separou para profetizar naquele ambiente? Precisamos rever isso, precisamos resgatar isso na nossa vida. Jesus, toma conta dos meus lábios. Jesus, toma conta do meu coração. Jesus, toma conta da minha vida, para que através da minha vida o Senhor alcance os lugares aonde o Senhor está me enviando. Sabe, não podemos mais nos justificar, porque já fomos justificados. Eu tenho uma frase que diz que o justo não se justifica. Sabe aquelas justificativas? Mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. Mas é porque o Senhor não mora na minha casa. Mas é porque o Senhor não conhece o meu patrão. Mas é porque o Senhor não sabe como é que é a minha saúde. Mas é porque, meu irmão, minha irmã, basta que venhamos a conhecer aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, conhecê-lo de verdade e entender que a palavra dele, apenas uma palavra, criou, moldou e realizou todas as coisas que nós conhecemos. Ou seja, ele está no controle de tudo, tem poder para tudo e nos escolheu para nos posicionarmos e sermos a extensão da sua vontade, aonde ele nos enviar. E na nossa fraqueza ele enviou o seu Filho, para que na dor dele nós não sofrêssemos mais,
paz, para que o castigo dele nos trouxesse a paz e nós fôssemos a extensão da sua vontade, para que não vivêssemos mais segundo a nossa ótica limitada, mas entendendo que se ele tem projeto, a minha vida está aqui para ele fazer em mim e através de mim.